Pai, Senhor, irmãos, Pai, Senhor, pastores, Pai, Senhor, pastoras, que Deus possa abençoá-los neste momento, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, o seu lar, aonde você estiver neste momento, que o Senhor possa visitar o seu coração, visitar a sua casa e visitá-los em nome do Senhor Jesus, derramando poder, derramando cura, derramando unção, essa unção maravilhosa que o Senhor tem derramado no meio de nós. Né? A gente está vivenciando aí nos cultos que a gente tem passado, às vezes, né, com pouquíssimas pessoas, né, com 10, 11, 12 pessoas, o resto do pessoal tudo em casa, mas a gente consegue ver o poder do Senhor, a gente consegue sentir a unção maravilhosa do Senhor, a qual Ele tem nos guardado, a qual Ele tem protegido, né? Talvez alguns tenham sofrido a perda de algum parente, sofrido a perda de algum conhecido, mas o Senhor, Ele está nos tocando para que a gente venha continuar, para que a gente venha permanecer firmes e fiéis com o Senhor. Se a gente para ver, tem muita gente que está usando a desculpa do momento aí para afastar da presença de Deus, dizendo que tem que se resguardar, tem que se proteger. Concordo, tem mesmo que se proteger, tem que se resguardar. Mas não pode usar essa desculpa para se afastar do caminho do Senhor. Não pode usar isso como desculpa para se afastar do Senhor. Porque quando a gente realmente tem algo de Deus, né? Quando a gente realmente tem um encontro verdadeiro com Deus, a gente sente a vontade, a gente sente o desejo, a gente quer estar o tempo todo com o povo do Senhor, a gente quer estar o tempo todo envolvido com a obra do Senhor, a gente quer estar o tempo todo orando, jejuando, buscando, cantando, adorando, louvando, a gente não consegue sair. E a gente vê que pessoas têm se esfriado muito, né? Muita gente tem se afastado, se afastado do caminho do Senhor e dando desculpas banais, desculpas que não têm cabimento, né? Ah, sair por causa disso, por causa daquilo. E a gente está vivendo, irmãos, em momentos difíceis. A gente pode até ver, né, o combustível, como está caro, a gente não sabe como vai ser, né, mais para frente. A gente não consegue quase nem andar de gasolina, nem andar mais de carro quando a gasolina está tão cara. Está mais fácil andar a pé e andar de ônibus. Você vai comprar o básico, um feijão, um arroz para dentro de casa, é um absurdo, praticamente é o mais caro. Tudo está mais difícil de se fazer, tudo está mais difícil de se conquistar. E muitos dizem que a tendência é piorar, mas quando a gente está nos braços do Senhor, a gente está, né, caminhando com o Senhor Ele vai nos protegendo, o Senhor vai nos guardando, porque a gente está no momento que a qualquer momento o Senhor pode voltar, a qualquer momento o Senhor pode, você piscou seu olho, o Senhor Ele voltou, porque as coisas têm se mostrado cada vez mais difíceis, as batalhas têm se feito cada vez mais difíceis, e o Senhor Ele nos alerta para a gente permanecer. Não deixa seu coração se esfriar. Se fortaleça no Senhor. Busque a palavra do Senhor. Ore a Deus. Jejue a Deus. Faça de todas as formas de você ficar firme na presença de Deus. Não é que você, né, está em casa aí, né, afastado, resguardado, ou por conta do trabalho, ou por conta disso, por conta daquilo, mas não deixa com que o inimigo venha colocar você em cativeiro. Não deixa que o inimigo venha aprisionar o seu coração, para deixar você com medo, para deixar você aí receoso de fazer qualquer coisa. Até eu estou fazendo alguns estudos sobre o livro de Isaías, muitos pontos têm me chamado a atenção. Um deles foi que Isaías, né, ele foi um cara fiel a Deus, ele foi um cara temente a Deus, e no momento do chamado que Isaías teve, Deus chamou Isaías, ele disse, eis-me aqui, e quando Deus ele foi apresentar os planos para Isaías, para que Isaías fosse andar com o Senhor, Isaías disse que não tinha como ele andar com Deus por conta de seus lábios impuros. Não vou tocar nesse assunto sobre o que significa venha a ser, né, esses lábios impuros que Isaías tinha. Depois você busca e dá uma estudada, você vai ver que é muito interessante. Mas o ponto é que quando ele apresentou isso diante de Deus, veio o anjo do Senhor e tocou nos lábios dele e foi transformado. Muita gente tem colocado, né, muitas pessoas têm colocado situações diante de Deus que não conseguem mudar, que não conseguem
né, mudar alguma área da sua vida, não conseguem fazer alguma situação para que essas dificuldades que fazem com que eles venham se afastar diante de Deus, não conseguem caminhar porque isso atrapalha, ou porque não consegue mudar, ou porque não consegue fazer isso, ou até mesmo fica escondido lá dentro e não conversa com Deus, fica escondido e não consegue criar raízes com Deus. Mas a partir do momento que Isaías ele colocou isso diante de Deus, que você, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma situação, alguma coisa que tem impedido, né, alguma área da sua vida, coloque diante do Senhor, coloque aos pés do Senhor. O Senhor ele está atento à sua oração, o Senhor tem ouvido a sua oração, o Senhor tem ouvido o seu clamor, mas muitas das vezes a gente não tem sabido orar, a gente não tem como, a gente não, às vezes não sabe como orar, a gente não sabe como pedir a Deus. Por exemplo, nós, como estamos no ano da coragem, a gente pede para o Senhor, Senhor, nos dá coragem, nos dá coragem. O Senhor não vai chegar aí sobre a sua casa, não vai chegar sobre você e vai entregar aí a coragem na sua mão. Ele vai te dar a oportunidade de ser corajoso. E a Covid tem vindo, que está sendo praticamente uma oportunidade de mostrar ao povo que nós somos corajosos, de mostrar para nós que nós somos corajosos. E o Senhor, ele disse para Isaías lá no capítulo 41, versículo 13, que diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, pois eu o ajudarei. O Senhor está lutando por você, né? O Senhor ele está guerreando a seu favor, embora qual seja a luta, qual seja a batalha, qual sejam as dificuldades, permaneça no Senhor, fique firmes no Senhor, porque é mais importante a gente ter essa comunhão maravilhosa com Deus, a gente ter esses momentos com o Senhor, a gente precisa ter isso impregnado em nosso coração acima de qualquer outra coisa. A gente precisa trabalhar, a gente tem a nossa correria do dia a dia, a gente tem, mas o que precisa permanecer, prevalecer verdadeiramente aos nossos corações é a vontade do Senhor, é os caminhos do Senhor. Amém? Fique firme, não desista, sede corajosos, assim como Isaías foi corajoso. Pega aí, se você não conhece muito a história de Isaías, pega o livro de Isaías, não leia simplesmente porque ele dá referência para Jesus, que ele é um dos livros, né, que mais fala referência de Jesus, que fala muito sobre atos proféticos, mas entenda sobre a história dele, sobre o que ele passou. Ele tem muitas coisas para ensinar para cada um de nós, a sua vida corajosa que ele teve, a sua vida de transformação que ele teve, e vai ser de muito importante para você, vai ser de muita importância aí sobre a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoá-los aí, em nome do Senhor Jesus, e que venhamos a permanecer firmes no Senhor, pois estamos no ano da coragem, e o Senhor vai nos fazer corajosos. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, pastores.